Olá, aqui é o Thiago e esse provavelmente vai ser meu primeiro podcast em que eu vou falar sobre alguns assuntos de natureza um pouco mais complicada. Eu vou começar a fazer uma pequena introdução, não é introdução à epistemologia, mas assim, vai ser um podcast que tem um fundo de epistemologia e lógica. Então esse podcast talvez seja de um pouco mais difícil entendimento para a maioria, pelo menos para a maioria que não está acostumada a um tipo de pensamento mais lógico, racional. Racional no sentido de. Não de, por exemplo, quem não pensa logicamente não é racional. Não nesse sentido, mas sim no sentido de elevar o uso da razão, porque a lógica nada mais é do que um produto da razão. Então, e a pessoa que não se utiliza da lógica é uma pessoa que, racionalmente falando, está num nível menor do que a pessoa que se utiliza da lógica. Vamos colocar assim. Mas enfim, esse podcast vai ser um podcast o primeiro podcast, como eu disse, que eu vou falar sobre assuntos de natureza mais epistemológica e lógica, e por isso mesmo eu vou fazer uns desenhos no Paint mesmo, foda-se, para facilitar o entendimento assim do pessoal. Sempre que eu fizer coisas que são de natureza mais lógica, epistemológica, eu vou tentar também fazer uns desenhos para facilitar o entendimento e tal, até porque às vezes eu entendo que às vezes é um pouco difícil de natureza assim, de entender assim, só ouvindo e não vendo exemplos, fica mais difícil de entender. Enfim, eu tô meio ruim na real. Tô com um pouco de caganeira, assumo. Ontem eu andei comendo muita coisa pesada e ontem não, hoje eu tô tipo, sei lá, em questão de uma hora eu já caguei 2 vezes, eu tô sentindo o meu cu meio ardendo e sei lá, eu tô me sentindo também um pouco desidratado, mas enfim, eu espero que eu consiga seguir uma linha de raciocínio clara. E como sempre vai ficar um barulho de fundo, que é o ventilador, não tem como desligar, tá calor pra caralho. Bom, continuando, começando na verdade o assunto. Nesse vídeo, podcast, eu vou falar sobre a Red Pill, a Caverna de Platão, o mito da Caverna de Platão e o filme Matrix. Eu vou juntar tudo isso, Platão, Red Pill e Matrix, em um assunto só. E não que eu vou refutar Matrix e Red Pill e Platão, não isso, mas eu vou apresentar um ponto de vista que provavelmente a maioria de vocês ainda não deve ter ouvido falar, que é um ponto de vista que eu cheguei pelo mero uso da lógica, pelo mero uso da epistemologia. Enfim, para todo mundo que aí que já assistiu Matrix, para quem não assistiu, eu recomendo que o faça, mas para vocês, que eu acredito que a maioria já deve estar assistindo, vocês devem estar familiarizados com a história de Matrix, que diz que basicamente tudo é uma ilusão, que basicamente tudo que te rodeia é uma ilusão, tudo é falso. A parede que você está olhando, que você olha é falso, o computador que eu estou olhando nesse exato momento é falso, eu sou falso, tudo basicamente que nos rodeia é falso. Essa é a premissa do filme Matrix, e não somente do filme Matrix, mas também do mito da Caverna de Platão, que está no livro 7º da República de Platão, que aliás é um mito assim, é de fácil entendimento. É só você. Eu não vou aqui explicar o mito da Caverna de Platão, porque eu acredito que a maioria de vocês saiba, mas para quem não está familiarizado, pesquisa, só pesquisar no Google, mito da Caverna de Platão, que você acha fácil também a explicação, não é de difícil entendimento. Basicamente, o mito da Caverna de Platão não afirma que nós estamos nessa situação, mas ele dá uma situação hipotética em que as pessoas estão presas numa caverna em que elas só conseguem ver as sombras de imagens. As pessoas não veem de fato as imagens e muito menos veem e sabem que há um mundo fora da caverna. Elas só veem as sombras das imagens porque elas estão presas e só conseguem olhar para um ponto de vista, e nesse um ponto de vista ficar passando imagens que na verdade são sombras, ou seja, essas sombras não são nem objetos reais porque elas são só a projeção de um objeto real. Resumindo, as pessoas só veem coisas que são ilusões, não exatamente que são ilusões, mas coisas que não são a verdade em si, não são a verdade pura e completa, e elas estão presas nisso, basicamente. Matrix e o mito da Caverna de Platão afirmam basicamente a mesma coisa, que tudo aquilo que a gente vê é potencialmente falso, nada daquilo que a gente vê é verdadeiro. Aliás, pro pessoal que, sei lá, acha que Matrix revolucionou alguma coisa ou falou de algo que nunca antes foi falado, eu aconselho você a realmente você tentar se aprofundar mais em filosofia, porque como eu disse, o mito da Caverna de Platão fala basicamente a mesma coisa que o filme Matrix, e o mito da Caverna de Platão existe há mais de 2000 anos.
Ou seja, não tem nada de novo na temática de Matrix, não tem nada de revolucionário. Ó. A única coisa de revolucionário em termos do filme em si foi os efeitos especiais da época e por ele ter trago de uma maneira mais didática, uma maneira mais popular, a um conceito que é mais filosófico. E não que isso tenha sido novo, mas assim, jogar isso para as grandes massas foi meio que algo novo. E ainda assim, colocar uma caralhada de efeito especial, ação e etc. Enfim, e em comum com essas coisas, com Platão, platonismo e com Matrix, também existe o gnosticismo. Que, para quem não sabe, o gnosticismo é uma religião, uma filosofia que afirma que tudo aquilo que está produzido nesse universo é falso. Não que é falso, mas é imperfeito. Por quê? Porque nós viemos de uma origem de um Deus que é imperfeito, no caso o Demiurgo. Isso explicaria, em tese, todos os defeitos que existem no nosso universo. Toda a maldade que existe no universo, todas as coisas que a gente não consegue explicar, que aparentemente são imperfeições. Por quê? Porque, segundo o gnosticismo, o nosso universo foi feito por um ser imperfeito, no caso Demiurgo, que basicamente é um ser egóico e que criou as coisas porque ele quis, basicamente, sem um fim maior nas coisas. Ele basicamente criou tudo porque ele é egoísta. E aí isso explicaria muitas coisas. Explicaria por que o nosso universo é imperfeito, por que nós somos seres maus, por que nós somos seres tendentes à maldade, explicaria em tese por que tudo é imperfeito. E o gnosticismo afirma não somente isso, mas afirma que existe um Deus incognoscível, que seria o Deus verdadeiro, que seria o verdadeiro Deus bondoso. A principal diferença do gnosticismo para o cristianismo, e aliás, é por isso mesmo que gnosticismo e cristianismo não se misturam muito, é que o gnosticismo afirma que quem criou o mundo foi um ser malévolo, foi um ser imperfeito, enquanto que o cristianismo afirma que quem criou o mundo foi um ser perfeito e tudo foi criado na perfeição, a imagem e semelhança do Deus. E aí de repente se introduziu o pecado através de Satanás, Adão e Eva, a serpente e tal, mas enfim. Por isso que gnosticismo e cristianismo não se misturam muito. Mas eu não vou aqui falar muito de cristianismo, eu vou me focar mais no gnosticismo, porque o gnosticismo também parte de uma premissa semelhante a Matrix e semelhante ao mito da caverna de Platão. Ele afirma que basicamente tudo aquilo que a gente enxerga, que está ao nosso redor, é imperfeito. Portanto, nós não podemos chegar à condição do perfeito, nós não podemos chegar à condição daquilo que é verdade, porque simplesmente a gente vive num universo inteiro de inverdade, de imperfeição. E o Deus que é incognoscível, o Deus incognoscível do gnosticismo, ele não habita neste universo, ele não está neste plano em que a gente existe, porque simplesmente não há como a perfeição se misturar com a imperfeição. Logo, para se chegar ao Deus incognoscível, a gente teria que, através de rituais, através de dogmáticas gnósticas, sair desse universo, sair do conhecimento empírico que a gente tem das coisas e ir para outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento incognoscível, que está fechado ao conhecimento humano, pelo simples fato de que tudo aquilo que a gente conhece é empírico, vem da imperfeição, vem de um sistema imperfeito. Logo, aquilo que é perfeito não é chegável a nós pelas vias de regras normais. Enfim, por isso resumindo, existe uma semelhança entre platonismo, Matrix e o gnosticismo, porque todos afirmam que a gente vive num mundo basicamente de ilusão e imperfeito, em que a gente não consegue olhar para as coisas e ver o que elas são de fato. A gente só vê, como diz o mito da caverna de Platão, a gente vê sombras, mas a gente não vê a coisa em si. O que a gente vê é o eco da coisa em si, mas não a coisa em si. Vou tomar uma água e daqui a pouco já continuo. E, bom, essa daí foi a introdução ao assunto. Vamos agora ao que eu tenho a dizer sobre o assunto. Eu vou aqui fazer um ponto de vista que é um ponto de vista que vai um pouco contra essa concepção matrixiana, neoplatônica ou platônica, gnóstica, vamos falar assim. Até algum tempo atrás eu tinha uma raiz gnóstica, uma raiz de... Ainda hoje eu tenho uma certa influência gnóstica. Eu acredito em algumas coisas que o gnosticismo afirma. Por exemplo, eu acredito que o Deus, que seria o Deus verdadeiro... Eu não acredito exatamente que existe um Deus falso e um Deus verdadeiro, mas eu acredito de fato que o Deus que é o Deus bondoso, vamos colocar assim, o Deus transcendental, ele não é atingível a nós humanos pelo simples fato de que ele simplesmente não há como existir um Deus nesse universo em que a gente vive, porque a existência nesse universo pressupõe uma série de condições
que se Deus estivesse pressuposto a essas condições, não seria Deus. Por exemplo, tudo aquilo que existe nesse universo é temporal, tem um começo, meio e fim. E Deus não tem fim. Tudo aquilo que existe nesse universo tem um corpo. E Deus não tem um corpo. Deus é essência. E tudo aquilo que tem um corpo é limitado pelo próprio corpo. Não, Deus é sem limite. Não há como existir Deus com um corpo. Há como existir uma imagem de Deus que nós fazemos essa imagem de Deus tanto via imaginativa, vamos colocar assim, como especulativa. Empiricamente não há como formar uma imagem de Deus, porque simplesmente tudo aquilo que é obtível via empirismo é aquilo que existe nesse plano. E como eu estou dizendo, não há como Deus existir nesse plano, porque se Deus existisse nesse plano, existisse no sentido do verbo existir mesmo, isso já cancela o conceito de Deus, porque tudo aquilo que existe está sujeito à ação do tempo. E Deus não é temporal, mas sim atemporal. Então, nesse sentido, eu concordo com o gnosticismo em afirmar que Deus não está neste plano. Mas eu discordo do gnosticismo, estou cada vez mais discordando por vias lógicas e epistemológicas do gnosticismo, desse aspecto do platonismo e da Matrix e tal, porque eu acho que acontece uma grande confusão, principalmente no pessoal que não é tão letrado assim, ou no pessoal que não tem muito conhecimento, ou no pessoal que simplesmente não desenvolveu a lógica. Eu acho que existe uma grande confusão entre você olhar para as coisas e afirmar muitas das coisas que nós vemos, fazemos e pensamos são falsas. Existe uma grande diferença entre isso, que é um ponto de vista que eu concordo, e você afirmar tudo é falso, tudo é uma ilusão, tudo é Matrix. Existe uma diferença, sabe? Por quê? Porque simplesmente quando você afirma que tudo é falso, se você... Vou começar a explicação aqui de maneira mais epistemológica. Você é um sujeito A. Vamos fazer uma divisão. Você é o sujeito A e o exterior, o ambiente é N. Vamos chamar tudo que está ao teu redor de N. Você é A e tudo aquilo que está ao redor de ti, que você não tem controle, que não faz parte do teu corpo, é N. Se tanto A quanto N são falsos, porque essa afirmação de que tudo é falso pressupõe isso, que tanto você quanto tudo o mais é falso, logo, como que você pode fazer qualquer pressuposição, como que você pode validar qualquer premissa se a base para a afirmação de qualquer premissa, que é você mesmo, é falsa? Se tanto A quanto N são falsos, como que A pode fazer qualquer afirmação, inclusive a afirmação de que tudo é falso, sabe? Porque para você fazer a afirmação de que tudo é falso, você tem que partir de alguma premissa que seja verdadeira. Por quê? Porque não há como você chegar a uma conclusão verdadeira se você não parte de uma premissa que também é verdadeira. Como você vai desenvolver um sistema, desenvolver uma lógica que chegue a um resultado que é verdadeiro se você parte de premissas que são falsas? Isso simplesmente não existe. Ou simplesmente é você atirar no escuro e por obra do acaso, obra da sorte, obra de tipo... você tem 0,0000 infinitos zeros, 1% de chance de acertar. E por algum acaso gigantesco, você conseguiu chegar ao 100% a partir de 0,0001%, sabe? Isso é simplesmente extremamente improvável, sabe? Em termos de lógica, em termos de epistemologia. O que eu estou querendo dizer é que para você partir de qualquer ponto de vista, seja o ponto de vista de afirmar de que tudo é falso, seja do ponto de vista de afirmar de que tudo é verdadeiro, você precisa partir de uma premissa que seja verdadeira. Porque se a premissa é falsa, logo tudo aquilo que parte da premissa também vai ser falso. Todas as conclusões que você chegar através da premissa falsa também serão falsas. Então, se tudo é falso e você mesmo é falso, logo os teus pensamentos são falsos também. E logo o teu pensamento de que tudo é falso também é falso. Porque se tudo é falso, então até a conclusão de que é falsa também. Ou seja, você cai numa contradição de pensamento, você cai num pensamento que é ilógico. E eu acho que é muito mais lógico, muito mais palpável a gente partir de um ponto de vista lógico de que não que tudo é falso, mas sim de que existem algumas premissas que são verdadeiras e a partir dessas premissas verdadeiras, a partir desse A que é verdadeiro ou através desse N que é verdadeiro, porém eu estou mais inclinado a achar que o A
que é melhor epistemologicamente, logicamente falando, que o A seja... Eu não estou falando aqui que não pode existir os dois verdadeiros. Pode existir A e N verdadeiros. Mas se eu tiver de escolher um para partir de uma premissa, que um é verdadeiro e o outro é falso, eu escolheria o A, que sou eu. Por quê? Porque não adianta nada eu observar o meu arredor, e é aí que entra o conceito de alma cristão. Porque ele afirma que basicamente uma parte de nós é constituída de algo verdadeiro, que é o que nós chamamos de alma, que é algo que vem literalmente exatamente de Deus, é algo que é verdadeiro em si, é algo que não é falso. Por quê? Porque a partir do momento que nós partimos de um ponto A, que somos nós, eu sou A, você é B, e todo mundo é A, basicamente. Mas enfim, a partir do momento em que eu parto de uma premissa que é verdadeira, que no caso sou eu, eu posso fazer um infinito de afirmações que podem ser... Não estou dizendo que esse infinito vai ser necessariamente verdadeiro, mas o fato de que A é verdadeiro já legitima muitas verdades, tanto verdades quanto inverdades, porque pelo simples fato de que vamos supor que eu sou mentira, eu sou falso. Se eu sou falso, logo não tem como eu, falso, gerar premissas verdadeiras, certo? Ou no máximo eu vou fazer premissas, conclusões que são de origem, que vão falar sobre o N, que é o exterior, mas não sobre o A. Por quê? Porque o A é falso, e se o A é falso, logo as premissas e bases e conclusões que eu vou tirar sobre o A vão ser todas falsas, vão ser todas erradas. Ou seja, eu só vou poder fazer afirmações sobre o N, caso o N seja verdadeiro, e não vou poder fazer nenhuma afirmação sobre o A. E aí... Não que eu concorde com Descartes, mas aqui utilizando um exemplo. Mas aí nenhuma afirmação se sustenta, e nem a própria afirmação de que eu existo, o cogito ergo sum de Descartes, penso logo existe descartiano, não se sustenta. E nenhuma afirmação epistemológica sobre o eu mesmo, que deve ser o nosso maior interesse, porque nós só podemos obter conhecimento pleno entre aspas, sobre nós mesmos, tudo aquilo que está ao nosso arredor, o N, nós podemos especular sobre, pensar sobre, mas nós nunca vamos ter um conhecimento mais pleno do N, pelo simples fato de que nós não somos N. A gente pode especular sobre o N e a gente pode também fazer premissas e conclusões sobre o N que sejam de fato verdadeiras. Mas é muito mais arriscado você falar do N, pelo simples fato de que você não é N, do que você falar de A. Ou seja, a partir do momento que eu falo que eu sou falso, A é falso, isso já deslegitima qualquer tipo de conhecimento sobre nós mesmos e muitas vezes até sobre o meio em que a gente está inserido, sobre o meio que nos cerca. Porque isso não somente deslegitima o cogito ergo sum cartesiano, como também deslegitima até a nossa capacidade de percepção sobre as coisas que nos advêm. Não que deslegitima a capacidade de percepção, no sentido de que a gente vai achar que tudo é falso, mas sim que a gente vai começar a duvidar até mesmo daquilo que a gente percebe. E isso vai deslegitimar até o conceito de existência hegeliano. O que Hegel afirma? Hegel afirma que nós existimos, nós podemos saber que nós existimos porque os outros existem. Vamos supor que a gente vivesse numa realidade alternativa em que nada existe, só nós mesmos, só a nossa consciência. Imagina, se você imaginar, eu vou também imaginar isso, mas quando eu imagino que nada existe, exceto A, e tudo N não existe, eu imagino um preto gigante e eu ali no meio desse preto, como se eu tivesse literalmente jogado no espaço. E isso daí já é a concepção errada de não existência de tudo, porque eu já estou imaginando algo que existe, que é a cor preta, no caso, que é o vácuo, que a gente consegue ver, entre aspas, que os cientistas tiraram foto, enfim. A gente já está partindo de uma premissa errada, mas de uma especulação errada, mas vamos continuar mesmo assim. Vamos supor que tudo não existisse, exceto nós mesmos. Só o que existe é você e um espaço vazio. Se você só você existe num espaço vazio, como que você vai afirmar que você existe? Primeiro que não há como existir espaço e tempo se não há existência
do espaço e tempo, basicamente. O espaço e tempo dependem de uma existência corporal. Então, como que você ia fazer qualquer afirmação de ordem lógica, de ordem epistemológica, se você simplesmente não conseguisse enxergar nada? Se simplesmente nada existisse? Se não existisse outros seres humanos, se não existissem casas, se não existisse basicamente o universo que existe ao nosso redor, como a gente faria qualquer afirmação sobre nós mesmos? Esse é o pressuposto hegeliano. Hegel afirma que nós existimos porque os outros existem. Hegel basicamente é o pai de todo o pensamento de esquerda materialista, vamos colocar assim. Porque Hegel afirma que nós existimos porque os outros existem. Então Hegel é muito mais comunitário, vamos colocar assim, do que individualista. E nesse sentido de que A é verdadeiro e N é falso, como a gente vai poder afirmar logicamente, epistemologicamente, que nós mesmos existimos? Se tudo o mais é falso, quem garante que eu mesmo sou o verdadeiro? Eu não estou querendo aqui, refutar essa possibilidade de que não há como A existir e N não existir. Talvez há, mas eu particularmente não consigo ainda conceber uma linha de raciocínio que consiga justificar a minha existência se com a minha existência não se pressupõe a existência de outras coisas, sabe? Porque, enfim, eu não quero aqui entrar no campo de especulação hegeliana, mas o que eu quero dizer é, se tudo é falso, tudo, tanto A quanto N, são falsos, como a gente pode chegar em qualquer conclusão que seja verdadeira? Até mesmo a afirmação tudo é falso não vai basicamente, não vai ter base, ela não vai ter... Até mesmo a afirmação tudo é falso também é falso. Porque se nada possui uma base que seja no mínimo verdadeira, se nada possui uma base, se nada possui uma base de sustentação, logo qualquer pensamento não se sustenta em si. É isso que eu quero, essa conclusão que eu quero chegar. Então, basicamente eu acho que quando você parte de uma premissa como eu falei já desde o começo, existe uma enorme diferença entre você olhar para as coisas e afirmar muitas coisas são falsas e você olhar para as coisas e afirmar tudo é falso. A partir do momento que você afirma tudo é falso, tudo é Matrix, então logo você também é falso, logo as tuas conclusões sobre o falso também são falsas. Porque como eu estava dizendo, não há como falso somados gerarem verdadeiro. Como você dá um tiro no escuro, como eu estava dizendo, que de 0,0000000 infinitos zeros 1% de chance de dar certo, sabe? É algo que para mim não se sustenta, basicamente. É impalpável, filosoficamente e logicamente falando. Então o que Thiago, eu estou defendendo? Eu estou defendendo não exatamente que tudo é verdadeiro, mas sim de que nós precisamos partir de premissas que são verdadeiras. E é aí que eu afirmo, aqui já é uma conclusão mais pessoal minha, é aí que eu afirmo que a existência de Deus se faz necessária, porque epistemologicamente falando, você não tem como afirmar coisa alguma se Deus não existe. Se Deus não existe, nada se justifica, nada possui um fim em si e nada pode ser concluído sobre nada. A existência de Deus justifica tudo, justifica todo o universo em que a gente vive. E se a gente parte de premissas que são todas falsas, não tem como chegar na verdade, simples assim. Então até a nossa concepção de Deus incognoscível é falsa. Então a minha conclusão, o que eu estou cada vez mais defendendo, é que nós temos que partir de premissas que são necessariamente verdadeiras, ou de premissas que não foram provadas falsas. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa você afirmar que algo é verdadeiro e que algo não é falso, não é necessariamente a mesma coisa, mas a gente tem que partir de premissas ou que são verdadeiras ou que não pode se dizer que são falsas para fazer qualquer afirmação sobre o universo que nos rodeia. Porque se tudo é falso, logo N e A, tanto A quanto N também são falsos, e não tem como fazer qualquer afirmação tanto sobre A quanto sobre N. Então a gente tem que partir de algumas premissas verdadeiras, tanto com relação a A, quanto também com relação a N, para poder sustentar qualquer linha de raciocínio. Porque se tanto A quanto N forem falsos, ou qualquer um, tanto A
tanto o A quanto o N, se os dois forem falsos e se um dos dois forem falsos, completamente falsos, nessa situação fica difícil você estabelecer qualquer linha de raciocínio, qualquer linha epistemológica, lógica palpável, sabe? Porque simplesmente ela não tem base, sabe? Porque todas as afirmações que a gente faz em linhas de regra racionais, lógicas, empíricas, elas são concernentes não somente a coisa em si, mas também a nossa percepção da coisa em si. Não tem como separar as duas coisas. Tudo aquilo que a gente fala está sujeito à nossa percepção das coisas. Se eu olho para a parede e enxergo, por exemplo, a parede azul, eu não vou conseguir falar da parede como se ela fosse vermelha, por exemplo, porque vai contra aquilo que eu consigo enxergar na parede. Eu só afirmo aquilo, eu só faço afirmações, só posso fazer afirmações de maneira segura, de maneira palpável, sobre aquilo que eu consigo chegar através do meu empirismo, através da minha capacidade, sobre aquilo que está ao meu alcance. Eu não posso fazer qualquer afirmação de natureza especulativa com total certeza, simples assim. Então é por isso mesmo que eu não posso afirmar que por exemplo, a minha parede que eu estou olhando nesse exato momento, que é azul, eu não posso afirmar que ela é vermelha, porque simplesmente isso fere o meu empirismo. Eu não posso afirmar também, por exemplo, que necessariamente existe um demiurgo, porque o demiurgo é algo que está fora da minha realidade. É lógico que eu posso especular. Eu posso especular que o demiurgo existe e que o demiurgo é o criador de tudo. Mas eu não posso afirmar com certeza que o demiurgo existe e que o demiurgo está aí, porque simplesmente a hipótese da existência de um demiurgo que configuraria que tudo é falso, que tudo é imperfeito, faria com que o meu pensamento também fosse imperfeito. Então eu não poderia chegar nem à conclusão de que demiurgo é falso e nem à conclusão de que demiurgo é verdadeiro. E é o que eu tô falando, você tem que partir de uma premissa necessariamente verdadeira se você quiser chegar a um pensamento que é verdadeiro. Não existe pensamento verdadeiro que se chegou ao pensamento verdadeiro através de premissas falsas, bases falsas. Não existe isso, filosoficamente falando. Isso é basicamente você se jogar no caos, você se jogar na especulação, você se jogar no niilismo, basicamente. Então, enfim... eu tô cada vez mais partindo de premissas que dizem que tanto A quanto N possuem características tanto falsas quanto verdadeiras. Porém, isso não deslegitima a natureza tanto de A quanto de N. A e N são verdadeiros com alguns aspectos de falsidade. Aspectos de falsidade esses que eu teria que falar aqui mais um podcast inteiramente para explicar o que eu quero dizer com esses aspectos de falsidade. Mas o que eu quero dizer é, tanto para eu fazer afirmações de qualquer natureza, tanto sobre mim quanto o exterior, eu preciso partir de uma premissa que diz que essas coisas são verdadeiras, ou que pelo menos há um quê de verdade nessas coisas. Porque se essas coisas forem falsas, tudo é falso. Eu sou falso, os meus pensamentos são falsos, as minhas conclusões são falsas, tudo falso, nada se sustenta, nenhum pensamento filosófico se sustenta. Então, enfim, é por isso mesmo que eu tô cada vez mais desacreditando de filosofias, entre aspas, do tipo Red Pill, Matrix. O platonismo, eu sou, de certa forma, neoplatônico. Só que eu não sou neoplatônico no sentido exatamente de achar que nós vivemos no mundo das sombras e que tudo que a gente vê é sombra. Eu concordo com Platão no aspecto de pensar que tudo aquilo que a gente vê é limitado, é pueril. Mas mesmo a sombra também é uma pequenina parte da verdade. É lógico que a sombra em si não é a verdade, mas a imagem da sombra é uma pequenininha, uma infiníssima parte da verdade. E o objeto que gerou a sombra também é outra parte da verdade. E quando eu saio da caverna e vejo o mundo que existe ao meu redor, isso também é uma pequena parte da verdade. E a verdade como um todo é gigantesca e nós não podemos compreendê-la, porque a verdade em si está fora da percepção, da capacidade de percepção humana, porque a verdade envolve essência e nós não sabemos exatamente o que é essência, mas no máximo a gente tem algumas respostas especulativas, como por exemplo a resposta cristã, que afirma que nós somos constituídos de uma pequena parte de verdade, que seria a alma. E aí, a partir da alma, de tudo aquilo que é cognoscível, a alma, nós podemos chegar à verdade, no caso Deus,
que seria a verdade maior, a verdade acima de todas as outras verdades, vamos colocar assim. Enfim, por outras razões que eu tô cada vez menos levando a sério filosofias, entre aspas, do tipo Red Pill, Matrix, etc., porque simplesmente elas... É como se você fosse se desenvolvendo nisso, e quanto mais você se desenvolve nisso, mais você tá apontando uma arma para a própria cabeça, sabe? Porque simplesmente o teu pensamento chega a um ponto que teu pensamento não se... Como eu posso dizer? Não tem base, sabe? Não tem base. Você não tem como construir um pensamento conciso se você parte de premissas que você mesmo afirma que são falsas. Logo, o teu pensamento também vai chegar a alguma conclusão falsa. Enfim, então eu não tô aqui para afirmar que o Urges não existe, ou que Deus existe, ou que o cristianismo está certo. Só estou aqui para afirmar que, chegando à minha conclusão, que basicamente não há como você... Não há esse papo de que tudo é falso, Matrix e Red Pill e tudo é ilusão, não se sustenta, filosoficamente não se sustenta. A gente precisa, como eu estou falando, necessariamente partir de algumas premissas verdadeiras, ou pelo menos uma premissa que seja verdadeira, para chegar a um pensamento que seja verdade. Porque se tudo é falso, logo a conclusão também é falsa, logicamente. Enfim, próximo podcast, semana que vem, vou começar a falar sobre empirismo, finalmente. Se tudo der certo, se eu não morrer, se eu não estiver também muito cansado de transar, sei lá. Enfim, beijos, abraços e falou.